As pessoas têm um engano em dizer que não existe negro em Santa Catarina ou aqui na região. Pelo contrário, é lógico que a quantidade se diferencia muito de Minas Gerais, Rio de Janeiro, que são os lugares no Brasil onde a representação é maior. Mas Santa Catarina e essa região do Planalto teve muito forte a influência dos negros no trabalho da construção das taipas, as charqueadas, as domas de cavalo, as fazendas da região. No começo da construção dessa cidade, era habitual que o fazendeiro tivesse como propriedade de representação do seu poder um escravo negro. Então isso fez com que as pessoas que vieram para cá, os bandeirantes que aqui se fixaram, trouxessem os seus escravos, não só para o trabalho, mas também para a sua apresentação social. E assim essas comunidades foram aqui se alocando. Na nossa região existem famílias muito fortes, não só em Lages, mas Urupema, Urubici, São Joaquim, Painel. Tem muitas pessoas desta etnia que ainda trazem culturalmente várias ações no seu jeito de falar, na culinária e em todo o seu cotidiano. E Lages nós temos principalmente o bairro da Brusque, que foi um bairro onde era principalmente as pessoas negras que ali moravam, porque sendo funcionários da prefeitura, funcionários do batalhão ferroviário, pessoas que trabalhavam na construção civil, então estavam organizadas neste que foi o segundo bairro da cidade. A Brusque ela pega naquela rua que vem sem ser essa aqui, naquela que sobe do GD. O GD é Brusque. Pro lado de cá, todas as casas do Lauro Miller são tudo Brusque. Pro lado de lá já é centro. E vai até no Pocaia. Aí desce naquela frente do Pocaia, também é Brusque, vai até na Dom Pedro. Ali no Santa Rosa, era um cemitério. Ali onde tem aquela parte do GD construída nova, a parte da frente lá, ali era um jardim zoológico. Tinha tudo quanto é tipo de bicho ali. Capelinha, e o colégio era aqui na parte dos fundos. Nós aqui, essa rua, nós não tinha. Esses prédios que tu vê aí, nós não tinha. Aí nós caçava passarinho. A única coisa que tinha ali era um corredorzinho que 5 casas tinha nessa rua. E essa aqui já era uma rua que já tinha mais gente, mais pessoas e mais casa, e tinha a rua, mais de chão. Quando a gente fala de grupo étnico, o que a gente está entendendo por um grupo étnico, né? Segundo Barth, um dos antropólogos clássicos que estudou o conceito, elaborou o conceito de etnia, e o Roberto Cardoso de Oliveira, que é um antropólogo brasileiro, caracteriza o grupo étnico pelos seguintes aspectos. Primeiro, um grupo que tem uma herança biológica comum, ou seja, você identifica as pessoas de um grupo étnico pelas características fisiológicas do corpo, os caracteres herdados biológica, fisicamente, né? O segundo elemento, o grupo que caracteriza a identidade étnica, um grupo que compartilha de valores comuns, visão de vida. Terceiro, um grupo étnico, regra geral, ele também geograficamente está situado num lugar específico. Veja o caso aqui, os afrodescendentes estão concentrados aonde em Lages? No bairro da Brusque. Os italianos, onde é que nós vamos vê-los? No Coral. Essa situação geográfica de ocupação do espaço é outra característica importante do grupo étnico. Já com a população cabocla, está mais espalhada no nosso território, né? Nós vamos encontrar o caboclo por toda parte, desde das periferias da cidade de Lages e por toda a região serrana, né? A outra característica que identifica o grupo étnico é que, além, então, resumindo, do espaço geográfico, da herança biológica, compartilhar valores comuns, nós podemos falar, então, de uma visão de mundo
que eles têm valores comuns, princípios comuns de vida que regem e que dão conformidade pelo seu gênero de vida, como a gente pode dizer. Eu, como uma pessoa de origem afro-brasileiro, sempre estou observando a sociedade. Por mais que negue, mas ainda tem bastante problema. E eu, como, além de deficiente físico, quando eu atuava no curso de letras, também procurei estudar essa questão. Eu que sou descendente de afro-brasileiros, os meus pais, principalmente o meu pai, sou de uma família de 8 irmãos, atualmente somos em 6. E a gente está aí. Eu olho com muita simpatia o movimento negro. Quero que ele seja o mais independente possível desse ou daquele partido político, para que o movimento negro não fique limitado a essa ou aquela ideologia, mas que ele possa navegar fluentemente apenas no que se refere aos interesses do movimento negro, que ele não seja preso a uma ideologia, essa ou aquela, para atender a todos os afrodescendentes. Que o mais importante nesse momento é que se tenha conhecimento das contribuições, né, que esse negro africano trouxe então aqui para o Brasil, né, que fique claro que os grupos que eram trazidos aqui para o Brasil não era qualquer africano, né, que vinha, dependia do que estava sendo explorado, né, no Brasil na época, e o conhecimento então que este grupo, né, de africanos, que são diversos, a África é composta de 54 países, né? Então, cada grupo, mesmo na época, embora essa divisão tenha sido feita pelo europeu, né, que lá chegou, mas o fato é que cada agrupamento daqueles tinha um conhecimento de alguma coisa, né? Então, era trazido para o Brasil, né, o africano que tinha o conhecimento para ser explorado aqui, né, para que esse europeu bebesse nesta fonte de conhecimento africano. E isto não é contado nos livros, né? Na época do ciclo do ouro, né, nas nossas Minas Gerais, né, tão rica, né, em ouro, a técnica da bateia, né, aquela espécie de peneira que a gente vê, né, nos filmes, né, na televisão ou mesmo, né, no cinema, aquela técnica é técnica africana, né, que foi introduzida aqui no Brasil, né, com o conhecimento deste grupo de africanos, que a gente ainda, essas coisas é que ainda precisam ser pesquisadas, entendeu? Que grupo de africanos que tinha, né? Provavelmente deve ter material, né, bibliográfico que já informe isso, né? Que eu, né, particularmente não estou ainda, né, ainda não tenho domínio desta informação. O que eu sei é que foi trazido de lá, né? A técnica das taipas, né, esses muros, né, que a gente vê, né? Teve um colega nosso da coordenação do Obatalá que descobriu, né, que é a técnica dos africanos do Zimbábue, então introduzida aqui no Brasil, então, né, por esses africanos. A técnica da metalurgia, né? Os africanos dominavam a metalurgia porque o solo africano é riquíssimo em ouro e diamantes, né? E aí eles então acabavam tendo esse domínio todo, né? Buscavam eles usavam para construir ferramentas, instrumentos para louvar os seus orixás, né? Não era assim com o intuito de riqueza ou de troca, não, era para louvar os orixás. O africano, ele é ainda muito, a vida dele é ainda muito direcionada a isso, a religiosidade, né? A espiritualidade faz parte, né, do africano, né? E também de muitos dos afro-brasileiros, né, já aqui, né, em solo brasileiro, mas que tem
essa ligação, essa energia, né? Isso faz parte do ser negro. Neste tempo de estudo de existência do NEAB, já fizemos várias pesquisas quanto à memória do negro afro-lagiano. A inserção na religiosidade, nós podemos dizer que existem fortes representatividades da religião africana no Brasil, aqui em Lages também. Temos muito marcado com o espaço da educação, o Centro Cívico Cruz e Souza, que foi um clube criado para a diversão das famílias negras e também para a educação. Era a coisa mais legal que tinha. Você era, vamos dizer, 27 de agosto, baile de gala, a data do Cruz, terninho, gravata, sapatinho brilhando, com orquestra, não tinha nada de som na caixa, com orquestra. Você com a cabeça livre, não tinha negócio de estar mascando chiclete, tomando Coca-Cola, essa coisa, né? Você tomava tua cervejinha. Tomava teu esquinho com gelo, tomava tua champanhe, porque era um dia de festa. Era uma coisa muito boa, não tinha tempo ruim. Pô, caiu a ponte lá dos Pelota, como é que nós vamos passar? Pô, mas está passando o carro lá, como é que nós não vamos passar? Aí, o último baile que nós tivemos lá. Nós fomos na sexta-feira, saímos de lá domingo de noite, muita festa, muito churrasco e muito samba no pé. Isso é muito importante porque se reconhece naquele lugar, quando já naquela época se preocupavam com a educação das mulheres, com a etiqueta, a alfabetização. Então isso também para a sociedade lagiana foi uma contribuição muito grande que a comunidade negra organizou-se para então trazer esse processo, essa emancipação. Os negros nós podemos detectar, né, a contribuição deles na religiosidade, e hoje em Lages fala-se que existe mais de 150 terreiros na cidade de Lages. Isso não é estudado, precisa ser conhecido, né? Inclusive há muito preconceito contra isso, mas só estudando é que a gente vai romper com essa situação de desconhecimento, de preconceito. Os negros trazem importantes contribuições na área da cultura, enquanto a música, o carnaval, a dança, né? Ainda na própria culinária, na alimentação, os negros, os afrodescendentes têm importantes contribuições. E hoje a gente percebe que a população negra vem despertando cada vez mais, né? A própria universidade, nós temos um núcleo de pesquisa aqui, de estudos nesta área, e claro que temos um longo caminho ainda a fazer do ponto de vista de reconhecer e potencializar, valorizar as diferentes contribuições que cada grupo étnico oferece para a cultura da nossa sociedade. Tudo o que o africano trouxe, né, de cultura, de contribuição, que aí está, né, enraizado nas pessoas, no brasileiro, foi trazido onde? Em que mala? Em que bagagem? Tudo aqui. Tudo na cabeça. E ele conseguiu passar, então, nessa informação para os seus, de maneira que isso está aí até hoje. Não adianta, podem negar quanto quiserem, mas nós estamos enraizados aqui, né? Nos trouxeram e vão ficar conosco. A primeira etnia aqui na nossa história da Serra Catarinense é a presença dos povos indígenas, caigangues e xoclens. Depois, uma segunda etnia foi com a chegada do próprio colonizador, o descendente, o português vindo de São Paulo para ocupar essa região e fundar a cidade de Lages. No caso de Antônio Correia Pinto de Macedo, caracterizou com ele a presença de uma outra etnia aqui,
digamos, a etnia portuguesa, né? E na medida em que o colonizador português foi se miscigenizando com os nativos, com os índios, nós temos uma terceira identidade étnica, que são os luso-brasileiros, também denominados, conhecidos por caboclos. A maior parte da nossa população da Serra Catarinense é constituída por caboclos, né? Mário Augusto de Souza nasceu em Vila Real, Trás-os-Montes, Portugal, em 17 de março de 1894. Veio para o Brasil em 1912, morou no Rio de Janeiro, residiu em Curitiba e posteriormente em São Paulo, trabalhando na empresa Souza Cruz. Foi numa de suas viagens a serviço em Blumenau que veio a conhecer Gelsa Cândida de Andrade, de tradicional família de Lages, com quem se casou em 1924. A convite do coronel Caetano Vieiro da Costa, em 1927 arrendou o Teatro Municipal, o antigo Teatro São João, na Praça João Costa. Naquela época, ainda não se conhecia o cinema falado, e os filmes eram acompanhados por uma orquestra sob a batuta do próprio Mário Souza. As sessões eram apresentadas nas quartas, sábados e domingos, às 20 horas. No Teatro Municipal eram realizadas festas beneficentes e apresentações de grandes artistas da época. Trabalhou como editor e diretor no jornal Correio de Lages. Em 1936, sua empresa passou a denominar-se Empresa Mário Souza. Com a demolição do Teatro Municipal em 1938, o cinema transferiu-se para a Casa Santo Antônio, cedida pelos franciscanos, a antiga Cúria. Em dezembro de 1939 foi inaugurado o Cine Teatro Carlos Gomes, onde os lagianos assistiam inesquecíveis operetas, concertos de piano, violino, canto e variedades. No decorrer dos anos, Mário Souza sentiu a necessidade de um novo teatro e cinema. Com um novo projeto, surgiu então o Cine Teatro Marajoara, inaugurado em novembro de 1947 pela empresa Mário Augusto de Souza. A nova casa de espetáculos oferecia à cidade de Lages grande e moderno cine-teatro, que obteve manifestações e aplausos por todo o território nacional, cultuando acima de tudo o povo lagiano. Mário Souza, preocupado com o lado social, fundou em outubro de 1956 a ALAM, Associação Lagiana de Amparo ao Menor. Da união de Gelsa Cândida de Andrade e Mário Augusto de Souza nasceram 15 filhos. Hoje, a sua descendência já passa de 180 pessoas. Mário Augusto de Souza faleceu em setembro de 1977, deixando um grande legado cultural à cidade de Lages. Até eu costumo dizer que foi na cultura de fazenda, aqui na nossa região, que se elaborou, que se forjou os diferentes modos de vida aqui da população da Serra. A fazenda foi o espaço onde se engendrou, né? Onde houve os cruzamentos étnicos, foi aí dentro da fazenda. O desenvolvimento das atividades econômicas tiveram origem aí também, né? A própria organização, a hierarquia social que nós temos muito forte aqui na nossa região, ela vem da fazenda. As relações sociais se forjaram no ambiente de fazenda, na cultura de fazenda, essas relações de dominação, submissão, o coronel, o capataz, o peão. Nós temos nessa relação aí social de classe, relações marcadas pelo assistencialismo, pelo coronelismo, e assim a gente tem como resultado a expressão de uma cidadania passiva, da espera da maior parte da população. Se diz por aí que o povo é muito acomodado, que não quer nada com nada, mas a gente vai encontrar explicações para essa relativa, entre aspas, passividade, na cultura de fazenda que se desenvolveu aqui na nossa região. Qual era o horizonte de cidadania da parte da população não proprietária dentro da fazenda? O horizonte era a porteira, era a cerca da fazenda. Não tinha, era um ambiente isolado, como diz o Licurgo Costa, um ambiente rude, né? Sem o conhecimento das letras, sem o estudo. Então isso gerou uma população de analfabetos, de não cidadãos, que hoje nós estamos trabalhando para quê? A nossa cidade de Lages hoje tem uma das características muito fortes, que é uma cidade que está sendo marcada pelo ambiente universitário.
Várias universidades vêm se instalando aqui, como a Uniplac há mais de 50 anos, tentando, o que é que nós estamos fazendo? Tentando romper com esse passado e construir, olhando para o futuro, uma sociedade de cidadãos. Meus avós já eram brasileiros, né? Imagino que tenham vindo do Rio Grande do Sul, né? O lugar bem certo de onde vieram, se vieram lá de cima, lá de Sorocaba para aqui para baixo, que tinha um corredor ali, né? Ou se vieram de lá da Espanha, pelo Rio Grande do Sul, Argentina, eu não sei bem, né? Da onde que eles vêm, né? Mas é de origem portuguesa e espanhola, né? Imagino. Porque o gaúcho também é sempre, né, fala bastante castelhano, tem bastante de espanhol, né? E as músicas, quando eu era pequeno, né, que eu declamava poesias, tipo Jaime, Caetano Brau, né? É de origem espanhola, né? Na fazenda a gente passava muitas férias, assim, sabe? E nos finais de semana eu ia com o pai também, acompanhava ele. Né, quando eu não estava estudando, eu sempre ia para o sítio ou estava brincando aqui na rua, né, que tem o Parque Jonas Ramos, sempre morei ali minha vida inteira, apesar de ter ido para Canoinhas depois de formado, né, apesar de ter ido para Nova Zelândia, ter morado um ano lá, né, eu sempre morei aqui em Lages, aqui no Parque Jonas Ramos, né. Então minha infância, né, era brincar ali no tanque ali jogava futebol, basquete, e ia pro sítio também, né? Tem a cultura de rural também que era lidar com gado, consertar a estrada, né, fazer algumas estruturas de madeira, consertar os galpões, as estruturas, né? Seguindo ainda a nossa história, quem de nós não lembra, na década de 50 e 60, a presença dos mascates visitando famílias, levando malas com roupas e outros objetos? Quem eram aquelas pessoas conhecidas na época pelos mascates? Os sírio-libaneses, o que nós conhecemos hoje pelos turcos, que acabaram se inserindo no nosso comércio aqui de Lages, e eles continuam presentes na nossa sociedade, compondo também a riqueza, eu sempre repito isso, da nossa diversidade étnica que compõe a população da cidade de Lages e da região serrana. Meu avô, ele veio na década de 50 para o Brasil, é imigrante libanês, né? E já haviam vindo alguns outros para o Brasil e ele veio nessa época, então, em busca de um futuro novo, né? Porque no Líbano, na época, não existia uma perspectiva, vamos dizer assim, para quem era jovem, né? Uma perspectiva de crescimento econômico do país, ou enfim, a situação era um pouco mais difícil. Meu avô foi um dos batalhadores, um dos guerreiros que teve a coragem de vir para cá, né? Teve esse sonho de vir. O irmão dele já tinha vindo um pouco tempo antes já para cá. E realmente não foi fácil, pelo que ele me conta, né? Essa vinda deles para cá foi difícil, vieram num navio italiano, então alguns meses aí, algumas semanas no mar até chegar no Brasil, desembarcaram em Santos, né? Então meu avô conheceu boa parte do país, né? Boa parte do Brasil, né? São Paulo, Minas Gerais, enfim, pelo que ele me conta, só não conheceu muito o Norte, o Nordeste, mas esteve em boa parte do país, né? Conhecendo as culturas. E eu acho que acabou se identificando muito com a nossa região aqui, pela questão do nosso povo muito acolhedor. Acabou conhecendo a minha avó também, que eu acho que acaba influenciando bastante assim, né, nessa questão. Acabou criando raízes aqui em Lages, né? Mas essa história dele é uma história muito bonita, uma história de muita luta, né? Mas de muita fé também. A gente prova disso é que nós temos aqui em Lages
A maior mesquita islâmica do sul do Brasil, com certeza, né, um grande templo, uma grande obra que demonstra a força, né, depois de estabelecidos já na nossa região aqui, né, esse grupo, né, formou uma sociedade beneficente islâmica em Lages, né, onde então foram atrás de recursos, né, e conseguiram construir na época então esse monumento, essa mesquita, né, para fazer as suas orações, né, um povo que veio para cá. Eu vejo assim na história do meu avô, não tinha nada quando veio, né? Então foi movido pela fé mesmo, para que ele conseguisse, vamos dizer assim, ser um vencedor na luta diária, né? Muitas dificuldades passou, não sabia falar português, não tinha dinheiro também, veio para cá muito pobre, né? Veio praticamente sem nada. Então a fé, eu acho que é um dos valores assim que ele mais demonstra, né, nas atitudes dele. Ele veio da cidade da Cafraia, que fica localizada no Vale do Becar, no Líbano, né? O país é o Líbano mesmo. Ele desembarcou em Santos na década de 50, né? E aí foi conhecendo São Paulo, né? O irmão dele, como eu falei, já estava há algum tempo aqui, né? E aí ele foi conhecendo o país até achar um local onde ele gostasse um pouco mais, que sorte foi aqui em Lages, né? Na verdade, a geração do meu avô, que trouxe essa fé realmente, né, no Islã, que são os muçulmanos mais assíduos, vamos dizer assim, que lutaram muito pela construção da mesquita, né? Deixaram essa cultura, deixaram essa religião aqui na nossa cidade, mas as outras gerações não foram absorvendo da mesma forma, né? Então nem todos os descendentes, vamos dizer assim, são praticantes da religião como meu avô né? Meu avô frequenta a mesquita, né, até hoje. Meu pai e eu pouco, né? Frequentamos, sabemos orar, mas frequentamos pouco, né? Acreditamos na fé do meu avô também, temos muito respeito por isso, mas com o tempo foi se perdendo um pouco, né? O que a gente não quer que se perca é a cultura, os valores principalmente, e a própria mesquita, que é um patrimônio cultural, histórico da nossa cidade. O que a gente nota um pouco preconceito em relação, às vezes por ser libanês ou por ser turco, alguma coisa em relação, preconceito em relação a dinheiro, alguma coisa nesse sentido, assim. O meu pai já sofreu bem mais preconceito, né, pelas histórias que conta, né, então, vamos dizer o que é chamado de bullying hoje no colégio, né, então no tempo de colégio alguma exclusão, assim, por parte da sociedade, ou às vezes até quando ele profissional, né, não, mas daquela, né, segregação, alguma coisa mais pequena. Eu acho que não chega a ser algo tão grave assim, e algo que a gente deve sempre lutar, sempre se esforçar para diminuir, né, para esclarecer as pessoas, não algo que a gente deve lutar, mas algo que a gente deve buscar com consciência e tentar ajudar as pessoas a entenderem. Mas acho que hoje, né, até por já ser a terceira geração, né, a gente é visto mais, eu pelo menos como brasileiro, né, descendente de libanês, né, meu pai já era um pouco mais forte, isso, com meu avô ainda mais, né, mas acho que é um pouco preconceito. Eu acho que isso, infelizmente, né, é um pouco comum quando você tem uma etnia diferente dentro de um país ou dentro de uma região. Acho que isso acontece no mundo todo, né, mas eu acho que é algo que já passou, algo que o brasileiro já se acostumou, e na verdade o libanês acabou trazendo muitos valores para o Brasil, né? Foi também um dos imigrantes que ajudou a impulsionar o nosso país, né? Com o comércio e com outras atividades. Eu acredito que São Paulo e Foz do Iguaçu sejam as maiores colônias hoje de libaneses, né? Mas o sul do Brasil recebeu muitos libaneses. Curitiba também tem muito, Paraná tem muito, né? Santa Catarina alguns. Eu acho que tem Santa Catarina maior seja Lages mesmo. Ainda convém a gente lembrar, depois dos sírio-libaneses, a presença dos letos. Aí é menos conhecido esse grupo. Ele é um grupo muito pequeno. Após a Segunda Guerra Mundial, este grupo se deslocou da Europa para cá e se estabeleceu no município de Urubici, vindos da Lituânia, até conhecidos lá na Urubici como os russos, assim se chamavam. A população local passou a denominar a presença dessa população lá, né? E, finalmente, nos últimos anos, né, depois dos anos 60, eu ainda recordo disso, chegaram aqui pessoas para ensinar, eu lembro muito bem, o plantio de tomate, a lida com a maçã, com o kiwi e outras atividades agrícolas, sobretudo do mundo da olericultura. Quem? Os japoneses, que hoje estão
em Lages, em São Joaquim, em Curitibanos, e vieram enriquecer a nossa composição étnica. Então vejam que nós temos um conjunto bem significativo, né, que compõe a diversidade, os grupos étnicos da nossa região. Se a gente iniciar pelos grupos indígenas, pelas populações indígenas aqui da nossa região, a gente vai observar a importância da contribuição deles na relação com a natureza. A casa, o lugar de habitação do índio foi a natureza. Hoje o contato com a terra, o contato com as florestas, né? Hoje nós não temos mais a presença dos índios aqui, mas eles deixaram um legado muito importante que depois foi assimilado pela identidade étnica luso-brasileira, os caboclos. Por exemplo, a medicina natural, os remédios caseiros, toda essa lida, né, da saúde, de remédios, é uma contribuição importante que vem dos índios e dos caboclos. Assim também nós podemos ver na alimentação. O próprio pinhão, que hoje ele é trabalhado de diferentes maneiras na nossa gastronomia, mas ele, podemos dizer, foi o primeiro prato, o primeiro alimento que sustentou gerações e gerações dos povos indígenas e depois de caboclos que habitaram aqui na nossa região. Quero dizer que nós fizemos no ano passado aqui na universidade o censo étnico-racial, na Uniplac. E obtivemos várias respostas surpreendentes que nos levam a trabalhar cada vez mais esse tema, porque apresentam-se ainda várias pessoas com informações errôneas, com a afirmação do preconceito, do racismo. Então, essa participação do estudante negro nos faz fortalecer ainda mais a pesquisa. Essa participação cada vez mais da comunidade em estar participando dos eventos, as exposições onde a temática afro se faz presente, isso esclarece cada vez mais, as pessoas passam a entender a importância de se dar o espaço para que esse acadêmico não só esteja inserido no ensino superior, mas que ele permaneça no seu curso e que ele possa, depois de formado, estar ajudando a sua comunidade. Porque só através do conhecimento é que há mobilidade social. Então essa é uma preocupação do NEAB, que as pessoas, através da educação, passem por todas as etapas e cheguem ao ensino superior. Há algum tempo atrás, quando se falava, olhava para um homem, principalmente, ou para uma mulher, e usava a palavra negro, seu negro, era motivo de revolta, de indignação, dele sair, muitas vezes, em vias de fato. Isso é um erro muito grande, porque ele estaria, com esse gesto, esse comportamento, ele estaria legitimando que negro é coisa feia. Negro é coisa negativa. E ser negro é tudo de bom. É bonito, é bom, é positivo. Carnaval nasceu aqui na Brusque, isso aí não tem quem tire. Através da comunidade afro. Através da comunidade afro. Até já faleceram os troncos velhos. Que às vezes eu passo ali na esquina assim, parece que vejo os troncos velhos mesmo, os velhos, sentados, que eles tinham uma casa grande que atravessava o varandão e era cheio de grinalda. O velho e a velha sentado e a filha, que era a porta-bandeira, sentada ali. Eu passo assim e vejo aquela... Que o único que é vivo ainda dessa turma de tronco velho é seu filho. Daí vinha o irmão, seu Constâncio, negrão grandão, de moral, negrão mesmo, sabe? Aí tinha o seu
seu Vito, irmão, cara, tudo. Então você recorda desse pessoal aí, pá, rapaz. Se você pega uma pessoa de descendência italiana, alemã, né, que seja, pelo sobrenome dele, ele vai pesquisando e vai indo, né, ao longo dessa árvore genealógica dele, sei lá, e ele chega, né, a descobrir de que região, né, da Itália ou da Alemanha, não sei, que vieram as pessoas que aportaram aqui no Brasil, né? Para nós é praticamente impossível. Caracterizando assim, grosso modo, a gente pode observar que os italianos e os alemães contribuíram também significativamente para o desenvolvimento social e econômico, trouxeram contribuições na arquitetura, na beleza, na estética. Quem não sabe que a casa de um alemão tem uma característica, né? Por exemplo, o gosto pelo jardim, pelas flores, né? A gastronomia alemã, a cozinha italiana, são contribuições que vieram também desses grupos étnicos. Nós temos assim relatos de famílias típicas da cidade que possuem até hoje nas suas fazendas o espaço aonde abrigavam os escravos, a questão do cemitério, do lado de dentro a família, quando era um escravo muito preciado pelo chefe da família, ele era enterrado dentro do cemitério, senão era o espaço à parte. Existem lembranças nas paredes das casas, de fazendas antigas aqui da região, que trazem ainda as marcas da presença, da ocupação que se tinha das famílias negras lá. Os grupos, os movimentos negros lutaram muito, né, para que houvesse, então, a inserção dessa, não é uma disciplina, mas a obrigatoriedade do ensino, né, da história e cultura africana e afro-brasileira. Os movimentos negros lutaram muito para isso e conseguiram isso já em 2003, né, com a Lei 10.639. A sanção dessa lei foi muito importante para a gente, mas você vê, foi em 2003. Então, já tem mais de 10 anos, né, da lei, e a gente ainda conta como muita coisa, né, no Brasil que é assinada e acaba ficando, né, nas gavetas. A gente precisa que essa lei seja implementada. Né? Nosso grande desafio hoje é este, né? Do Obatalá, de tantos outros movimentos negros, que esta lei seja implementada, que ela realmente aconteça nas escolas. Esse mês, né, da consciência negra, nós, enquanto Obatalá, né, o NEAB, mesmo, a Pastoral Afro, que são, né, os movimentos aqui da cidade, né, além do Centro Cívico Cruz de Souza, que é de grande importância, né, a existência dele, mas o fato é que nós, que somos ligados à educação, a gente fez algumas palestras, né, nas escolas, em escolas que nos chamaram, né, que nos convidaram para que a gente fosse, então, prestar alguns esclarecimentos, dar alguma contribuição, então, para esses acadêmicos e também para o grupo docente, né, que acaba participando das palestras, das atividades. Também compõe um dos grupos étnicos significativos, o grupo de descendentes de alemães. E aí nós temos uma leva muito significativa a partir dos anos, da passagem do século XIX para o século XX, nós temos então a presença dos alemães de nossa região. Eu estou lembrando agora um grupo de alemães, de descendentes de alemães, que habitavam no Vale do Braço do Norte, né? Sobretudo aquelas colônias ali de São Lugero, de Braço do Norte, de Gravatal, e esse grupo subiu a Serra do Corvo Branco e veio se estabelecer em Urubici, em Bom Retiro, todo o Vale do Canoas. E também nós não podemos esquecer que Bocaina do Sul, grande parte da população de Bocaina do Sul são constituídos pelo grupo étnico de descendentes alemães. Assing, Feldhaus, Becker, só para citar alguns exemplos, né? Então é uma etnia importante que vem contribuir também com a cultura diversificada da sociedade serrana. Temos um caminho árduo e longo ainda pela frente para
transformação, mas nós podemos dizer que o jovem negro hoje, ele busca muito mais os seus direitos, ele tem consciência do seu valor enquanto indivíduo e ele não aceita mais a submissão ou muito menos esta discriminação. Existem leis, como a Lei Educacional 11.645 de 2008, que privilegia o estudo e o ensino da história e cultura afro-brasileira e indígena. Dessa forma, com a educação, se percebe a transformação das pessoas em conhecer mais sobre a importância e a valorização da comunidade afro-brasileira. A mensagem que eu queria deixar a todos vocês que estão finalizando a sexta fase, né, Carlos? Sexta fase. A sexta fase é uma mensagem assim muito esperançosa. Eu que pude conviver com vocês através daquele intensivo, tenho saudades. Eu, vez por outra, lembro das noites agradáveis, prazerosas e proveitosas do ponto de vista da leitura, do debate, do engajamento de vocês nos trabalhos daquela disciplina. Eu gostaria então de desejar boas festas, né, um final de ano bem cheio de paz, de alegrias, e que todos possam gozar, né, do direito a umas férias, a um descanso tranquilo, reparador, para que no próximo ano a gente possa se reencontrar na universidade e prosseguir, cada um prosseguir o seu projeto de vida, se realizando como pessoa e como profissional. Muito obrigado, Carlos, por essa oportunidade de estar outra vez conversando. Eu que agradeço, senhor. Muito obrigado pela força. Eu acho que é muito bacana, importante o trabalho de vocês para a sociedade, né? Tem esse papel de divulgar, de compreender, de esclarecer as pessoas, né? Sobre as culturas, sobre a sociedade. Acho que tem um papel bem importante. Sempre que for imparcial, assim, vocês vão conseguir levar muitas coisas boas para a nossa sociedade, e eu espero ter ajudado vocês também. Não, eu acho interessante essa de reportagem, sabe? Assim, sempre nos eventos a gente sempre precisa de jornal, a gente sempre está na mídia, né, com um evento, né? Então é interessante, é um trabalho muito bom, né, que mostra e relata o que está acontecendo na cidade, no mundo, e deixa as pessoas informadas. Então é um curso que eu imaginei, eu gostaria de fazer alguma reportagem assim, sabe? Fiz algum curso de documentários também, sabe? Mas eu acho que o caminho deles é muito bom, porque o Brasil precisa de informação, né? Qualidade de informação. Então, a pessoa todo dia tem que ver o jornal, ver o que está acontecendo, se atualizando, né? Tem muita dificuldade. Eu trabalhei em Canoinhas, né? Trabalhei na Nova Zelândia bastante, mas aqui em Lages é difícil, sabe? Tanto que eu criei o evento, assim, sabe? Enquanto eu não estou trabalhando, eu estou fazendo o evento sempre, né? Sempre estou fazendo alguma coisa. Tanto na música, esporte, e trabalho ou tecnologia da madeira, eu sempre estou trabalhando, né?
E continua trabalhando ainda. E eu fui pro lado do basquetebol. Eu gosto muito de esportes, né? Então desde pequeno praticava esportes e em 2003, quando eu voltei da Nova Zelândia, eu comecei a praticar esportes, né? De novo, né? Coisas que eu sempre fiz, né? Que é jogar basquete. Antes jogava pelo Grêmio Esportivo Diocesano, quando eu era bem pequeno, participava dos estaduais. Participei também depois, quando eu estava na universidade, sou formado em Tecnologia da Madeira, joguei em Blumenau também, né? Jogos universitários. Em 2003 eu comecei o evento ali, o Tanque Street ali, né? E hoje em dia a gente já está autorizado pela FIBA, né? Federação Internacional de Basquete. Um time daqui pode chegar até esse ano, foi no Japão, né? Então se tornou mundial o evento, né? Então, podendo participar da etapa daqui de Lages, da etapa estadual em Florianópolis. Concurso público, e aí então, acho que o concurso público ainda é o que mais nos abre portas, entendeu? Para o negro não tem outra opção. Em Lages é a cidade onde eu moro, entendeu? Cidade que eu adotei, né, assim como minha, mas eu vejo isto nesta cidade. É o concurso. O jovem negro, ou ele mergulha, né, nos livros, né, para passar no concurso público, ou eu não sei o que ele vai fazer da vida. Ou ele abre um negócio. Porque isso também já me disseram e que eu não tinha, sabe, ainda me dado conta do quanto o afro-lagiano é empreendedor. Mas agora eu vou me dando conta de que é uma necessidade. Pois se eu não tenho emprego e eu não passei no concurso público, eu tenho que montar um negocinho, né? Primeiro lugar, união. Correr atrás. Tronco velho não tem mais nele. Mas corra atrás das pessoas que gostam das coisas. Não adianta você ser presidente de uma coisa e se fechar. Não correr atrás. Tem que correr atrás e buscar. O povo, si mesmo. O preto não gostando muito do preto, mas tem que ter alguma coisa para... Ah? Esse é o caminho, então, né? Caminho. O senhor vê e tal, no sentido de resgatar... O caminho é ser humilde.